Bem, mais uma vez aqui agora com o caderno do segundo bimestre, né? Primeiro ano do ensino médio. São Paulo faz escola, certo? Na caderninha do segundo bimestre que vocês receberam aí, né? Na página 6 começa matemática aí, ó, do segundo bimestre. Então os alunos do primeiro D do Odone aí, né, estão fazendo aí, continuem fazendo, pegando as explicações, dúvidas aí, procurem no grupo, no particular do Zap, certo? Do WhatsApp. Então vamos aí, é o Alan, a Ana, a Aura, a Áurea, o Daniel, o Diogo, o Fernando, o Guilherme, né? Vamos fazendo, Pedro, Carolina, a Mariana, a Sara, a Samanta, né? Vamos lá então. Hoje vamos falar aí sobre proporcionalidades, certo? Proporcionalidades. A proporção. Proporcionalidade está presente nas mais diversas, em muitas situações com as quais nos deparamos diariamente, mas nem sempre damos conta dela, certo? Quando compramos, por exemplo, 100 gramas de mussarela por R$ 3,50, já temos a ideia de que se comprarmos 200 gramas dessa mesma mussarela, pagaríamos R$ 7, né? 100 gramas R$ 3,50, 200 gramas R$ 7. Essa e várias outras situações são muito comuns em nosso cotidiano do que podemos imaginar. Tais situações podem ser representadas sob a forma de grandezas que variam de maneira independente. Tá te explicando, tem o texto explicativo aí, certo? Quando x e y são duas grandezas aí, ó, diretamente proporcionais, elas aumentam ou diminuem simultânea e proporcionalmente. Ou seja, a razão em y dividido por x é constante, resultando em y igual a k vezes x. K é uma constante. Então vai aumentar sempre na mesma proporcionalidade. Aumentar ou diminuir sempre na mesma proporcionalidade. Então quando x e y são duas grandezas inversamente proporcionais, sempre que uma delas aumenta, a outra diminui na mesma proporção e vice-versa, de modo que o produto das duas permanece constante. X vezes y é igual a k, certo? Ou seja, y igual a k dividido por x, onde k é uma constante não nula, certo? Então pode ser diretamente ou inversamente. A constante aí, a razão, quando é diretamente é só dividir o y pelo k, pelo x. E quando for inversamente é só fazer x vezes y que vai dar a constante. Perceber se existe ou não proporcionalidade em elementos presentes naquilo que estamos envolvidos faz grande diferença aí, pois essa relação facilita muito a resolução de problemas nas várias atividades humanas, certo? Então vamos ver aí. Analisando as situações cotidianas, encontre e justifique quais apresentam proporcionalidade. Para ter proporcionalidade, tem que aumentar sempre na mesma proporção aí, com a mesma razão. Se for diretamente proporcionais, aumentando uma, aumenta a outra. Se eu dobro uma, tem que dobrar a outra também, né? Agora, se for inversamente, se eu dobro uma, a outra tem que cair pela metade, divide por 2. Então, ó, analisando as situações cotidianas, encontre e justifique quais apresentam proporcionalidade. Então, vamos ver aqui. O tempo gasto em uma viagem de carro, a letra A, é proporcional à velocidade média do veículo?
Então, o tempo gasto em uma viagem é proporcional à velocidade média do veículo, considerando uma distância fixa aí, né? Quanto mais veloz, maior a velocidade, menor vai ser o tempo gasto nessa viagem. Se eu aumentar o tempo, se eu aumentar a velocidade, eu diminuo o meu tempo. Se eu diminuir a velocidade, eu aumento o meu tempo. Se eu dobrar a velocidade, eu diminuo o tempo pela metade. Se eu vou andar 100 km por hora para percorrer 100, eu vou gastar 1 hora. Se eu andar a 200, eu vou gastar meia hora, certo? Então, é diretamente proporcional. Sim. Tá perguntando se existe proporcionalidade aí, ó. Encontre e justifique quais apresentam proporcionalidade. Sim, aqui é sim, são proporcionais, pois aumentando, sim, são, pois aumentando a velocidade, né, diminui o tempo na mesma, colocar aqui, ó, na mesma proporção. Né? Então, só exemplificando aí, ó, se eu tiver a 100 km por hora, eu vou percorrer 100 km por hora, minha velocidade, né? Vamos pôr aí 100 km. Para mim percorrer 100 km, eu vou gastar 1 hora. Se eu for em 200 km por hora, esses mesmos 100 km, eu dobrei a velocidade. Então, meu tempo vai ser dividido por 2, vai ser meia hora, certo? Inversamente proporcionais, a letra A, G, GIP, GIP, grandezas inversamente proporcionais à velocidade e o tempo, certo? A próxima é a letra B, que está falando aí do número de palavras ditas por um jornalista em um telejornal, né? É diretamente proporcional ao tempo do programa? Aqui não, né? Porque não, vocês podem responder no caderno aí também, né? Não cabe às vezes. Aqui o jornalista não depende, né? Se ele ficar 1 hora, ele vai falar o dobro de palavras? Não necessariamente. Ele pode falar menos palavras, ele pode ter algum vídeo no meio, ele pode, né? Então não é diretamente proporcional ao tempo do programa, certo? Não, mas se ficar mais tempo, ele dá para ele falar mais. Dá, mas às vezes eles não necessariamente. Não significa que eu vou dobrar o tempo, vai dobrar as palavras. Se eu vou triplicar o tempo, vai triplicar a palavra. Se eu vou diminuir o tempo, vai diminuir as palavras. Não necessariamente. Ele pode falar mais rápido num curto espaço de tempo aí. Não. Não há grandeza, não há proporcionalidade. Certo? Não há proporcionalidade. O número do sapato calçado por uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade? Né? Aqui, se quiser justificar, pode justificar, certo? Mas não há proporcionalidade. Agora, o número do calçado de uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade? Se eu dobrar a idade, aumenta o número do meu sapato? Se aos 10 anos eu estar calçando 20, aos 20 anos eu calçarei 40? Aos
40 anos eu estaria calçando 80, vamos supor. Não, né? Não tem nada, porque às vezes o pé da criança cresce, o nosso pé aí cresce até os 18, 16, 17 anos aí, 15 anos, não sei. As meninas 14, depois para de crescer, né? É meio, não tem proporcionalidade, certo? Então, aqui também eu vou resumir. Se quiser colocar a explicação, não há proporcionalidade entre o número do sapato, proporcionalidade, e sua idade. A média de combustível gasto por uma moto em uma viagem é diretamente proporcional à distância percorrida? Então, a média de combustível gasto diretamente proporcional à distância percorrida, vamos supor aí, em 10 km ela gasta 1 litro, em 20 km 2 litros, 30 km 3 litros, 100 km 10 litros. Claro, se eu dobrar a quantidade de combustível, vai dar para mim andar o dobro, mantendo as mesmas condições, a mesma aceleração, velocidade aí, certo? Então, mantendo um consumo médio, né? Porque geralmente os carros é 15 km por litro, 12, moto faz um pouco mais, 20, 22, depende da moto, se for maior 18, 14, tem moto que faz até 30 km por litro, certo? Mas sim, né? Aqui a média do combustível é diretamente proporcional. Quanto mais combustível, maior a distância, e na mesma proporção. Sim, a proporcionalidade, né? Aumentando o combustível, aumenta a distância. Vou colocar aqui embaixo. Aumenta a distância na mesma proporção. Pode pôr no caderno aí, né? Eu tô fazendo aqui na mesma proporção. Se eu dobrar a quantidade de combustível, eu vou dobrar a quantidade de quilômetros percorridos. Agora, o valor pago por determinadas bolas de futebol é diretamente proporcional ao número comprado? Claro, eu vou lá, a bola de vôlei está R$12. Eu compro uma, pago 12. Compro duas, pago 24. Opa, professor, mas se eu comprar mais, o cara pode me dar desconto? Não, claro, né? Mas considerando só o valor fixo da bola, se eu dobrar o número de bolas, eu dobro o valor pago. Se eu triplicar o número de bolas, eu também triplico o valor pago. Então aqui também sim, há proporcionalidade, né? Então aqui sim, aumentando o número de bolas, aumentando o número de bolas, aumenta o valor pago na mesma proporção. Tá feio aí, hein? Na mesma proporção. O número de passos dados por uma pessoa é diretamente proporcional às horas que ela passa acordada. Se eu ficar 1 hora acordada, eu vou dar 100 passos. Se eu ficar 2, 200. Se eu ficar 8, 800.
Não, não tem nada a ver, né? Às vezes eu posso ficar uma hora parado, mexendo no celular, ou estudando, outra hora eu posso estar andando, outra hora eu posso estar assistindo, né? Posso estar almoçando, então não é diretamente proporcional, certo? Não há proporcionalidade nesse caso aqui dos passos e das horas acordado. Não há proporcionalidade. Certo? A não ser que você mantenha, né? Mas não há. Agora aqui, ó, eu falei do combustível. Quanto mais combustível, maior a distância. Eu esqueci de pôr. É GDP. Grandezas diretamente proporcionais. Na letra E também é GDP. Grandezas diretamente proporcionais. E o consumo de energia dos aparelhos eletroeletrônicos é diretamente proporcional às suas potências em watts, né? A potência de trabalho de um aparelho eletrônico, você comprar um lá com potência de 100 watts aí e um de 200, claro, você vai dobrar o seu consumo de energia. Então aqui sim, há proporcionalidade, né? Pois eu vou colocar pequeno aqui. Aumentando a potência de trabalho, aumenta o consumo de energia na mesma proporção, certo? Então, se eu dobrar aí a quantidade, pegar um aparelho o dobro mais potente que o outro, claro que vai gastar o dobro de energia aí, certo? Que hoje são econômicos aí, né? Agora a última, H. O número de botões de um controle remoto é diretamente proporcional ao tamanho da televisão. Quanto maior a televisão, mais botões no controle remoto, né? Se eu dobrar o tamanho da minha televisão, vai dobrar o número de botões do meu controle? Não, né? Então aqui não há proporcionalidade, certo? Não há proporcionalidade, certo? E estamos aí com 13, 18 minutos. Dá para fazer mais uma. Para se fazer um delicioso refresco de caju, deve-se misturar uma parte de suco concentrado com uma parte de água, conforme especificado na embalagem do produto. Observe nas ilustrações abaixo a descrição do modo de preparo do refresco e como Carlos e Sofia pensaram em diluir o suco concentrado para fazer quantidades maiores. Olha aí, então a Sofia e o Carlos, né, pegaram o refresco aí, a instrução do preparo. Modo de preparo: 250 ml de suco concentrado em 700 ml de água para fazer 1 litro de refresco. Então, ó, colocando aqui em cima, ó, 1 litro de refresco. Eu vou usar 250 ml de suco, certo? E 750 ml de água, H2O, certo? Então, 250 de suco, 700 de água, dá 1 litro de refresco, certo? Agora, o Carlos falou o seguinte: eu vou usar 1 litro de suco concentrado e 4 litros de água para fazer 5 litros de refresco. Opa, então vamos ver se o Carlos pensou certo, ó.
5 litros de refresco. O que aconteceu? Ele já aumentou a quantidade de refresco em 5 vezes, certo? Então ele teria que aumentar a quantidade de suco em 5 vezes, mas ele colocou só 1 litro. Para ficar melhor, coloca na mesma unidade. Quantos ml tem 1 litro? Ele usou 1 litro é igual a 1000 ml de suco, certo? Esse daqui foi o Carlos, certo? 5 litros de suco, 5 litros de refresco, ele usou 1000 ml de suco e 4 litros de água, que é igual a 4000 ml. 4 litros, 4000 ml, certo? Já a Sofia, ela fez o que? 4 litros de refresco. Para fazer esses 4 litros de refresco, ela usou 1 litro de suco, que é 1000 ml, igual o Carlos, só que ela usou aí 3 litros de água. 3000 ml de água. Então, com base nas informações, responda qual dos dois pensou adequadamente no sentido de manter a proporção especificada no preparo do refresco. Justifique sua resposta. Foi o Carlos ou a Sofia que seguiu a receita aqui, ó. A receita que estava nas instruções do refresco aí, ó. Era 1 litro de suco. Para fazer 1 litro de suco, 250 ml de suco, 700 de água. Se o Carlos pensou em fazer 5 vezes a mais, ele deveria ter dobrado todos os ingredientes. Ao invés de usar 250, ele deveria ter usado 5 vezes 250, que daria o certo para o Carlos aí, ó, seria 1250 ml de suco, né? E quanto de água? 5 vezes 750 aí, ó, né? 5 vezes 750. Ele poderia que usar 5, 0, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 7, 35 e 2, 37. 3.750 ml de suco, totalizando os 5 litros de refresco. Essa seria a receita certa para o Carlos, hein? Já a Sofia fez o certo. A Sofia quadruplicou a receita, né? Ela fez 4 vezes a mais. Então, 4 vezes 250 é 1000, certo? E 4 vezes 750, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. 4 vezes, vai 2. 4 vezes 7, 28. Mais 2, 30, certo? Então, a Sofia fez certinho aí, certo? Porque ela quadruplicou a receita, quadruplicou a quantidade de suco e quadruplicou a quantidade de água, certo? Tudo na mesma proporção. Então, qual dos dois pensou adequadamente? Foi a Sofia. Sofia com Sofia. Foi a Sofia, pois ela
aumentou, né, as quantidades na mesma proporção. Ou seja, quadruplicou. Tudo. Quadruplicou a quantidade de refresco, a quantidade de suco e a quantidade de água. Porque 4 vezes 1, 4, 250 vezes 4, 1.000 e 750 vezes 4, 3.000, 3 litros, certo? Então, por hoje é só, que o vídeo fica muito longo, demora mais. Depois a gente continua a atividade 3 e 4. Até mais. Obrigado.